Boa noite, me ouvem bem? Boa noite, ouvimos sim. Maravilha. Então vamos iniciar com a prece de Tapiritsa. Já disponibilizei o texto na nossa tela. Que maravilhoso! És a emanação, coração de Contunzampo. O teu corpo aparece como um cristal branco luminoso, claro e sem impurezas, irradiando luz nas 10 direções. Estás nu, sem ornamentos, significando a essência mais profunda, o estado primordial. Dotado com a dupla sabedoria do vazio e dos meios hábeis, com compaixão contemplas o benefício dos seres. Encarnas o Dzogchen, a grande perfeição, supremo entre os ensinamentos, a essência da consciência dos seres realizados, o pico do caminho da realização, o coração dos tantras, das escrituras essenciais e das instruções secretas. Tu indicas o estado natural, a base que autoliberta de ilusão, que é o samsara, e autoliberta da libertação, que é o nirvana, e dos defeitos e virtudes de sons, luzes e raios. Tendo dissipado completamente a escuridão das mentes dos seres, permite-nos experienciar a base como vazia e sem raiz, e simultaneamente realizar todos os estágios do caminho. Experiências e realizações e realização tornam-se manifestas, e samsara e nirvana libertam-se em nossa mente natural. Nessa vastidão dispõem-se as 3 dimensões que são o fruto. Com devoção unifocada a ti, Tapiritsa, rezo, protetor dos seres. Concede-me as bênçãos de conferires o empoderamento sobre mim e os outros seres. Possam os obstáculos externos, internos e secretos ser pacificados, e possa o erro do autoapego, que é a ignorância, ser liberto. Tendo reconhecido autoconsciência, possam a visão e a conduta ser plenamente realizadas. Por favor, concede sobre mim nesse exato momento grande significado, para além do intelecto, da base primordial vazia e sem raiz. A ti, Tapiritsa, nobre protetor dos seres, eu rogo. Possam todos os seres dos 6 reinos ser protegidos pela tua compaixão, e possa minha mente ser liberta. Então vamos fazer uma breve meditação, dando sequência à leitura da prece de Tapiritsa. Mantemos nossa coluna ereta. Se tivermos a oportunidade de olhar para o céu, olhamos para o céu. Relaxe, mirando o espaço aberto diante de você.
observando com o seu coração, através dos olhos, se conecta a esse espaço aberto, com o espaço aberto, o espaço interno, o espaço secreto, se projeta como espaço externo. E nessa espaciosidade, nessa abertura, observe tudo o que surge. Suas emoções, seus pensamentos. Simplesmente relaxe, observando tudo que se manifesta em seu fluxo mental. E tudo que se manifesta em seu fluxo mental são as manifestações, as emanações da mente natural. Observe, não rejeite, nem se apegue. Todos esses pensamentos, ideias, emoções são a radiância da própria base. Observe, acolha e deixe ir.
Quando observa toda essa flutuação da mente, eu vou ler o poema do Rinpoche que abre a seção 12 do livro, que é onde nós estamos, sobre Tsal. Observe tudo que surge. Não renuncia a absolutamente nada. Experimente, observe, não expulse. Gentilmente deixe ir, deixe passar. Se for raiva ou ódio que surge, observe. Se for apego, observe. Se for ignorância, simplesmente observe e relaxe. Uma vez que se renuncia ao ódio, não é possível discernir o amor. A natureza única da mente a nada renuncia. Observe tudo a partir da base, da natureza pura da mente. Sons, luzes e raios, pensamentos, emoções, tudo se manifestando. Nada renuncie, nem mesmo a ignorância. Uma vez que se renuncia à ignorância, não será possível discernir a sabedoria. A natureza única da mente a nada renuncia. Não renuncie seus desejos. Somente observe. Uma vez que se renuncia ao desejo, não será possível discernir a generosidade. A natureza única da mente a nada renuncia. Nós estamos no livro, a página 170, e nós agora vamos entrar em alguns ensinamentos específicos sobre Tsal, sobre energia, e sobre esses movimentos da energia. A energia é tudo isso que se manifesta, ou a energia se manifesta como tudo que surge em nossa mente. E como a gente vem estudando até agora, como as três grandes visões: sons, luzes e raios. E nossos pensamentos são isso, são esses sons, são essas luzes. É tudo que nós projetamos
É isso que está surgindo a partir da base, que é vazia, sem raiz e luminosa, porque não há distinção entre a base e a consciência. Então, o texto vai dizer ali, o item como nos relacionamos com a energia. O Shanshun Yongyud também explica como lidar com a energia em relação às causas secundárias, às atividades da vida cotidiana, de modo que aprendemos como usar os eventos de nossa vida diária como parte de nossa prática. Também explica como aplicar as práticas aprendidas durante nossa vida às manifestações da energia das causas secundárias que surgem no bardo. Relacionar-se com a energia durante a vida significa trabalhar com as três principais dimensões: corpo, fala e mente, trabalhando com as seis consciências sensoriais, trabalhando com os pensamentos e trabalhando com todos os problemas e limitações dentro de nós mesmos. Há três abordagens possíveis quanto a relacionar-se com a energia em termos de integração. Como nós integramos esse relacionamento com a energia em nosso dia a dia, nas coisas que nós fazemos, né? No aspecto da integração. Elas correspondem aos três tipos ou níveis de praticante. Nós, lá, já há alguns capítulos, compreendemos os três níveis de praticantes: o praticante superior, o praticante médio ou intermediário e o praticante inferior. O praticante inferior é aquele praticante que tem experiência da base, a experiência da natureza apuradamente, somente durante as práticas. Então, quando senta em postura de prática, quando se recolhe, aí ele faz algumas experiências da natureza apuradamente. O praticante médio, ele consegue integrar parte da experiência às coisas que ele faz após a prática. O praticante superior é aquele que consegue já integrar a natureza apuradamente em tudo aquilo que ele faz, ou ele já está em integração. Ele passa a ser a própria prática. Tudo que ele faz a partir da natureza puradamente. Então, há uma forma de se relacionar com a energia a depender do tipo de praticante que se é. Então, nós, como praticantes inferiores, que temos as experiências da prática, durante a prática, que temos as experiências no momento em que nós estamos dedicados à prática, nós somos, por isso, praticantes inferiores. Há duas maneiras de lidar com a energia. A primeira é apropriada nas primeiras etapas da prática e a segunda nas últimas etapas. Quando começamos a praticar, estamos na condição de praticante inferior. Somos como uma lamparina de manteiga que pode ser apagada com o vento. Isso é, a nossa prática pode ser facilmente distraída pelos movimentos da energia, como os pensamentos e as paixões. Então, nós sentamos há pouco ali em meditação e nós estamos observando tudo que surge. Como praticante inferior, nós vamos ter algumas experiências, mas rapidamente nos perdemos, rapidamente nós somos tomados por um pensamento, por uma emoção, e não conseguimos permanecer como espectadores, como observadores.
E como somos tomados por aquilo que surge, rapidinho nós seguimos o fluxo mental. Então o Rinpoche diz: nós somos como uma lamparina pequena de manteiga que o vento apaga, né? Qualquer emoção, qualquer pensamento é capaz de nos tirar da prática, é capaz de nos mover. Por essa razão, todas as nossas atividades do corpo, fala e mente devem ser sempre positivas e virtuosas, e devemos renunciar a qualquer experiência que seja um obstáculo para a prática, em vez de tentar integrar a prática imediatamente. Somos aconselhados a procurar apenas aquelas coisas e circunstâncias, trabalho, casa, pensamentos, alimentos, bebidas, que demonstrem ser benéficas para a prática e evitar aquelas que possam se constituir em obstáculos. Então, o praticante inferior, ele, quando nós estudamos um pouco antes, nós vimos que, na medida em que vai avançando na prática, no estado natural, nós vamos desenvolver ações virtuosas, ações neutras e ações não virtuosas, tanto de corpo como de fala e de mente. A integração da prática em nossa vida cotidiana diz de fazermos todas as ações a partir do estado natural. Isso é integração. O praticante inferior, e aí é uma indicação da prática, não deve, enquanto praticante inferior, se afastar das ações virtuosas. Então, desenvolver ações virtuosas, porque é mais fácil para um praticante inferior estar na natureza pura da mente, nas ações virtuosas. Então, como praticante inferior, nós desenvolvemos uma série de práticas que são chamadas de práticas preliminares. Então, o Nundro é uma prática preliminar, que são práticas que nos preparam para e nos dão capacidade de integrar a natureza pura da mente a outras atividades, que não somente as atividades virtuosas ou positivas. Então, é nessa etapa, como praticantes inferiores, que nós fazemos o Nundro, Poa, Guru Yoga e outras práticas preliminares de purificação. Contudo, uma vez que tenhamos desenvolvido nossa prática, ao invés de sermos uma lamparina de manteiga, nós nos tornamos como um grande fogo, de modo que o grande vento do movimento da energia não é mais um obstáculo para a prática, mas, ao contrário, ajuda o fogo, ajuda a nossa prática a queimar de forma mais intensa e brilhante. Enquanto nós estamos com uma prática pouco estável, as emoções podem ser um obstáculo, porque nos distraem. Os pensamentos podem ser um obstáculo, porque nos distraem. Na medida em que o praticante se torna um praticante mediano e consegue integrar mais a natureza pura da mente à vida cotidiana, ou como um praticante superior em que sua vida já se tornou prática, todas as ações são realizadas a partir da natureza pura da mente. Portanto, não há mais ação virtuosa, neutra ou não virtuosa. Há uma ação. E essa ação é, em sendo a partir da natureza pura da mente, perfeitamente iluminada.
Como praticantes inferiores, nós vamos treinar e vamos usar o principal recurso, né, que está à nossa mão, que é a compaixão. Nós temos uma compaixão, uma intenção de compaixão, uma ação de compaixão, e somos guiados pela compaixão como praticante inferior. Até que nós nos tornamos compaixão como praticante superior. O praticante inferior, ele usa a compaixão como recurso. Então, nós fazemos um voto de compaixão, nós nos conectamos com a energia da compaixão. Isso tudo diz do nosso momento da prática. Um praticante superior não tem como não ser compassivo. Ele está operando na compaixão. E agora nós vamos para o zerbo, ou pregos. O Rinpoche, há mais ou menos 3 ou 4 semanas, deu um retiro sobre esses itens que nós vamos ler agora, e esse retiro era chamado de 21 pregos, ou 21 zerbos, que são essas marcas, esses pontos de referência dentro da prática. Há um texto no Shanshun Yangyud chamado Zerbo, que trata especificamente da energia e das ações. Zerbo significa literalmente bater um prego, para aprender algo, e simbolicamente fixar as ações do corpo, fala e mente na vida cotidiana, ao nosso nível de prática. Vou parafrasear e comentar algumas passagens-chave desse texto, né? O Rinpoche, então, vai comentar e vai trazer aqui essas passagens. Quando uma visão é um obstáculo, você precisa de um amigo. Visão refere-se ao movimento da energia. Os amigos de que precisamos são a renúncia e as práticas preliminares. Mas quando a visão não é mais um obstáculo, nós alcançamos uma etapa diferente. Quando tivermos desenvolvido nossa prática, os obstáculos iniciais se tornarão úteis para ela. Então, se a visão, tudo aquilo que está surgindo, é um obstáculo, nós precisamos de um apoio. E o apoio que nós usamos, e o texto chama de amigo, são a renúncia a algumas ações e as práticas preliminares. São os amigos que nós temos no início da jornada, principalmente quando a visão, tudo aquilo que está surgindo, é para nós um obstáculo dentro de nossa prática. A ideia do zerbo, e a ideia que o Rinpoche trouxe antes, vai aparecer muito. O fogo, nós somos como lamparina, como uma pequena lamparina. A visão é o vento, o movimento de nossos pensamentos. Quando o movimento de nossos pensamentos são um obstáculo, nós vamos precisar desses apoios. Então, a lamparina, ela pode ser apagada pelo movimento de nossa mente, pelo vento do movimento de nossa mente, pela energia de nossa mente que nos distrai. Então, a ideia do fogo, quando eu sou um fogo pequenininho, tudo que surge na minha mente, esse vento, ele me distrai, ele me leva para um outro lado. E aí eu preciso de um recurso.
Quando o praticante se desenvolve, está desenvolvido, e esse fogo já se torna um fogo grande, o movimento dos pensamentos serve para aumentar o fogo. Quando nós somos capazes de observar os pensamentos que surgem, as emoções, os pensamentos, e não segui-los, simplesmente acolher, simplesmente deixar ir, quando nós já temos essa capacidade, cada pensamento é uma oportunidade de prática, cada emoção fortalece a prática. Então, o vento do movimento para um fogo grande aumenta a chama. Quando um fogo cresce e se torna uma grande fogueira, então o vento ajuda o fogo. É o segundo zerbo. Nessa etapa, nós realmente precisamos do vento. Os movimentos de energia, para que, em vez de estagnar, possamos desenvolver nossa prática, e para isso precisamos da energia de pensamentos e paixões para integrar a contemplação. O uso das paixões através de sua completa integração chama-se sabedoria louca ou louca sabedoria. Quando nós usamos os venenos, o movimento dos pensamentos, o movimento das emoções, para fortalecer a prática, para fortalecer a nossa condição e experiência no estado natural, nós fazemos qualquer coisa no estado natural. Por isso, utilizar os venenos, as paixões, o ódio, a ignorância, o apego para praticar, aumenta o fogo. E isso é chamado de louca sabedoria, ou sabedoria louca, que é uma característica do Dzogchen, a louca sabedoria. É claro que para chegar nesse estágio, é o estágio de um praticante mais avançado. É o estágio de um praticante superior, em que tudo que surge, absolutamente que tudo que surge, não o distrai, mas serve como vento para esse fogo, para essa mente que se tornou grande. Próximo zerbo. A sabedoria que surge espontaneamente é a base. Todos os movimentos de energia, sejam eles pensamentos sutis ou paixões densas, surgem na base e ocorrem no estado de presença. Devemos manter a presença não distraída da consciência desperta, identificando as 6 consciências sensoriais como sabedoria, que surge espontaneamente cada vez que tentamos integrar um movimento do corpo, da fala ou da mente. O próximo zerbo, próximo prego, muito importante para o praticante Dzogchen. Os 5 venenos são energia. Os 5 venenos são combustível. Todos os movimentos do pensamento, todas as paixões são energia, de forma visível e poderosa. São energia tanto como sal, a energia que surge, como também a energia de potência para a nossa prática. Então, não há, a nossa prática não é uma prática de renúncia. Então, se a paixão surge, se o apego surge, se a raiva surge, nós observamos e não seguimos. E nós aproveitamos essa energia da raiva, que é extremamente poderosa.
Nós aproveitamos a energia do apego, que é extremamente poderosa, e aproveitamos essa energia como elemento para a prática, como o vento que sopra na fogueira, ampliando o fogo. Ao mesmo tempo que os 5 venenos são energia, o próximo Zerbo diz: ir atrás dos 5 venenos é ilusão. Se tornar raiva com a raiva, ser movido pelo apego, ser movido pela paixão, é ilusão. Porque tudo isso surge, não tem realidade em si, porém é energia, é movimento, é sal. Ir atrás das paixões significaria não reconhecer sua realidade inerente, que é a vacuidade. Ir atrás do desejo, ir atrás da raiva, ir atrás da ignorância, é dar realidade para cada um dos venenos. E ao dar realidade para cada um dos venenos, utiliza-se, ou melhor, se perde na ilusão que é segui-los. Então, ao mesmo tempo que nós utilizamos a energia da raiva, nós não seguimos a raiva. Ver os 5 venenos como negativos é um erro. É o próximo zerbo. É um erro ver a raiva, o apego e a ignorância como algo negativo. O que é positivo nesses venenos é a sua força, é a sua energia, é a sua potência. Isso significaria não reconhecê-los como as manifestações do estado primordial. Se surge a paixão e eu renuncio à paixão, eu não estou reconhecendo a paixão como é, como manifestação do estado primordial. Não estou reconhecendo a paixão como um movimento da própria mente natural. Deixar as paixões na sua própria natureza é um método. Não transformá-las é um caminho. Só que a natureza das paixões é a vacuidade. A natureza das paixões é vazia. Então, tentar mudar essa natureza, tentar fazer algo com elas, o Zerbo diz, é um erro. Deixe ela surgir. Essa é a maneira superior de integrar as paixões quando elas surgem. É como um floco de neve se dissolvendo no oceano. Fazer isso, fazer isto e obter o resultado, que é o entendimento. Esse é o caminho. Próximo zerbo. Quando percebemos que não há nenhuma separação entre as paixões e o estado puro da mente, esse é o estado de iluminação. Quando não percebemos que há separação entre as paixões e o estado puro da mente, quando integramos as paixões sem distinção com o estado puro da mente, esse é o estado de iluminação. Marco Aurélio, está contigo. Eu acho que eu preciso. Espera aí que eu preciso abrir seu microfone.
Ops. Abriu? Abri. Ah, ok. Denis, daria para você dar um exemplo com relação a paixões? O que veio na minha cabeça, por exemplo, sei lá, uma paixão por uma pessoa, uma paixão por. Eu tenho algumas paixões, eu tenho a música para mim é uma paixão, mas aí Sim. eu acabei de me candidatar num edital aqui da cidade. Aí eu não consigo entender ir atrás das paixões ou renunciar às paixões ou visualizar as paixões. Eu sei que está ligado à maneira que a gente lida, né, com as paixões, mas para mim ficou um pouco. Qualquer, qualquer paixão, Marco, está relacionado aos movimentos e às emoções da nossa mente. Então, as paixões são vou usar uma palavra ruim, mas afetações mentais, como, por exemplo, o apego. O apego é uma paixão. A raiva é uma paixão. A raiva me moveu, assim, a paixão é aquilo que surgiu na minha mente e me move em alguma direção, seja no sentido de querer, seja no sentido de negar. E o que o Zerbo diz é a paixão se manifesta e ela tem uma energia extremamente potente. Eu observo, eu não nego essa energia, mas eu reconheço ela como da mesma condição, da mesma substância da natureza da mente, como uma emanação da natureza da mente. Então, não é um caminho negar a paixão, mas também não é um caminho se apegar à paixão. É um caminho observar as paixões que vêm e que vão. Mas há uma distinção, porque uma coisa é as causas primárias ou absolutas. Outra coisa é a nossa vida ordinária. Nós estamos no mundo, que são aquilo que nós fazemos no dia a dia. Então, eu estou no mundo, eu gosto de música, eu me relaciono com a música e eu trabalho com a música, né? De modo prático, mesmo ela é uma paixão, né? Ela me move em uma direção, eu observo ela me movendo, mas em si ela não tem uma realidade. Veja que eu não vou abandonar, eu não tenho que renunciar. Ao contrário, eu abraço. É claro que aqui nós estamos numa situação em que nós estamos falando de algo que envolve a manutenção da vida, que é o trabalho, que é a tua atividade profissional também, né? Então, tudo isso. Mas quando nós falamos na perspectiva da prática e trazemos a questão das paixões, nós também estamos olhando para elas no seu sentido mais denso. Por exemplo, raiva, ou um apego exagerado. É claro que nós nos perdemos da prática não por conta do apego exagerado, mas porque passou um pensamento e a gente seguiu. Por mais simples que seja, por mais sem sentido que seja esse pensamento, a gente segue o pensamento. As paixões também passam e a gente também segue as paixões. A raiva, o apego, né, os venenos. E o que o Zerbo diz, não tem nenhum problema com o veneno. Não tem nenhum problema com a raiva. A energia da raiva, inclusive, pode ser utilizada para que você desenvolva melhor a sua prática. Não há problema na raiva. Não há problema no apego. Ele é inerente à nossa condição.
Ser humano diz sentir raiva, apego, inveja, orgulho, ignorância. É a nossa natureza. É como nossa mente se manifesta. É como o estado natural se expressa por meio de sal. Então, esse zerbo, que é o que a gente está tratando aqui, ele trata desse ponto, né? Quando essas paixões, quando os venenos, quando nós conseguimos perceber que não há distinção entre a base da mente e tudo aquilo que surge, se não tem distinção entre a base e tudo aquilo que surge, esse é o estado de iluminação. Quando não há mais essa linha que distingue uma coisa da outra, quando não há mais dualidade, esse é o estado de iluminação. Esse é o habilidoso método Dzogchen de usar as paixões, sem transmutá-la tantricamente. A diferença do Tantra para o Dzogchen é que no Tantra a gente vai transformar. Então nós visualizamos deidades, nós transformamos a raiva em compaixão, nós transformamos o apego, né, a ignorância em sabedoria. Então, no Tantra, nós estamos o tempo todo transformando as emoções em outra coisa. No Dzogchen, nós mergulhamos nas emoções, mas não nos apegamos. É como o lótus que toda noite mergulha na lama e no dia seguinte se abre para o sol e nenhuma mancha de lama fica em suas pétalas. Integrando-se essas manifestações de energia, compreendemos sua natureza como os movimentos do próprio estado primordial. E dessa maneira elas se tornam o caminho da realização e da liberação. É nessa etapa que nós nos tornamos livres, nada nos perturba e agimos de acordo com a sabedoria louca. Como diz o texto, nós nos comportamos como um porco ou como um cachorro, que não tem considerações dualísticas, bom, mal, limpo, sujo, tudo é percebido como tendo um único sabor, o sabor único do Dzogchen. Outro texto diz que nessa etapa nós nos tornamos como uma criancinha que não sabe nada e faz qualquer coisa. O estado de pureza. Qualquer coisa que se isenta de quaisquer preferências ou conceitos de bom ou mal, portanto, não há nada a aceitar ou rejeitar. Aceitar enquanto apego, rejeitar enquanto a raiva. No estado não dual, não há diferença entre o que é bom e o que é ruim. No passado, alguns praticantes Dzogchen faziam coisas estranhas e as pessoas criticavam por seu comportamento. Mas os lamas Dzogchen fazem coisas loucas, segundo os padrões convencionais, porque eles integraram todas as ações no estado de contemplação e, portanto, não estão sujeitos a nenhuma limitação. As pessoas os criticavam por se casarem ou comerem carne, mas eles retrucavam que até sua forma de ir ao toalete era diferente dos demais. A sabedoria louca é a atividade de acordo com a visão final, absoluta, a forma última de perceber e ser.
O floco de neve dissolvendo-se no oceano, em que nós não mais repetimos compulsivamente as mesmas ações habituais, mas, em vez disso, agimos como um louco abandono, não renunciando a nada. Nada mais pode nos perturbar. Tudo surge de nossa própria forma e é liberado em nossa própria forma. Se nós fazemos algo, está bem. Se não o fazemos, está bem também. Não há mais regras a seguir. Contudo, devemos desenvolver nossa mente antes de alcançar essa etapa. Não funciona tentar comportar-se dessa maneira sem ter primeiramente, alcançado o estado de entendimento correto. O Zerbo continua. Faze qualquer coisa sem indecisão e hesitação, sem expectativas ou dúvidas. Todas as ações são completamente livres. O comportamento se torna como um pavão, tomando todas as aparências de obstáculos negativos como bênção, comendo todos os venenos. Quando infeliz, reside completamente na infelicidade. Quando feliz, reside completamente na felicidade. Quando doente, reside completamente na doença. Quando faminto, reside completamente na fome. Quando temeroso, reside completamente no medo. Quando não gostares de algo, reside completamente no estado de não gostar. Esse é o grande evento. Quando a visão é um obstáculo, tem cuidado. Quando a visão se torna sua amiga, liberta-te de ti mesmo. Então tudo se torna um benefício para a tua prática. Outro texto, as 6 instruções, diz: aqueles que praticam os 5 venenos são os melhores praticantes. Porque, em vez de ser um obstáculo, a energia das paixões se torna um benefício para a prática. E o texto continua. Quando ages de acordo com a sabedoria louca, tu és um verdadeiro receptáculo do ensinamento Dzogchen. Isso é chegar à dimensão do ouro. Nessa dimensão, tudo é ouro. Não há nada que não seja o estado puro e perfeito. Se tudo é ouro, então nada é mais valioso do que qualquer outra coisa. Não há nada a que atribuir qualquer valor particular, porque tudo é precioso. Não há nada a esconder secretamente em sua casa, e não há nenhuma atividade a aceitar ou rejeitar. Essa é a maneira suprema de se relacionar com a energia em termos da variedade de experiência. Não há nada a rejeitar, nada a pegar. Tudo que surge nessa dimensão, como o próprio Zerbo diz, é a dimensão do ouro. Tiago, Tiago, ainda não, só um pouquinho. Aí, Olá, boa noite. Estão me ouvindo? perfeito. Então, boa noite, Denis, boa noite, pessoal. Eu fiquei pensando aqui no exemplo do Marco Aurélio, quando ele traz essa questão da paixão pela música. E ouvindo o Denis ler o texto e esses exemplos do Zerbo, eu fiquei tentando entender se
o que o Dzogchen está nos dizendo é mais ou menos o seguinte, pegando o exemplo da paixão pela música. Se estivéssemos no caminho do Sutra, possivelmente o mestre nos diria para renunciarmos a essa paixão, porque ela nos distrai da prática, nós poderíamos estar fazendo mantras, ou poderíamos estar meditando, enfim, poderíamos estar praticando. Então deveríamos renunciar a essa paixão da música mundana. No caminho do Tantra, talvez um mestre nos dissesse para pegar essa nossa paixão pela música e, por exemplo, praticar Cho, e praticar Cho com os tambores, direcionar essa paixão para uma prática. No Dzogchen, o que um mestre nos diria é, mantendo a visão pura, mantendo a visão de que essa paixão pela música, ela surge completa e perfeita do estado natural, mantendo essa visão, desfrute da música. E a grande dificuldade, ao que me parece, e é o que nos distingue, nós, praticantes inferiores, praticantes iniciais, dos grandes praticantes, é justamente a dificuldade de manter essa visão durante todo o tempo. Então, em algum momento, o Marco Aurélio, enquanto ele estiver ali na música, enquanto ele estiver participando dos editais, enquanto ele estiver envolvido nessa paixão, ele pode se distrair da, da visão, e da visão que não é apenas de que tudo é perfeito e completo, mas é de que tudo é impermanente, de que tudo é união de vazio e luminosidade, de que as coisas passam, ou seja, essa visão completa. Se ele se distrai em algum momento dessa visão completa, aí ele passa a seguir a paixão. E aí, ao seguir a paixão, ele pode, por exemplo, se frustrar por perder um edital, ou ficar muito apegado por uma determinada conquista e depois tentar repetir uma determinada ação, enfim. Seria mais ou menos isso? Não sei se eu me fiz entender aí a partir da reflexão do Marco. Tiago, obrigado pela contribuição. Eu entendo que é por aí, né? Assim, a grande questão do Dzogchen é a integração, e a integração em absolutamente tudo que se faz, em todas as suas práticas, em todas as suas ações, sem negar nada daquilo que a natureza da mente traz. Então, sem negar as paixões. É claro que a louca sabedoria, ela, ela se relaciona diretamente a um praticante, já um praticante superior, né? Porque nós podemos, sem ter essa visão, sem estar efetivamente no estado natural, sair fazendo coisas grotescas, coisas estranhas, como o Rinpoche diz ali, mas somente pela nossa excentricidade. E atribuir isso ao Dzogchen. Por isso, há todo um caminho e todo um trabalho no Dzogchen de preparar o praticante no sentido de que ele possa avançar pelos três níveis, para daí então, tendo integrado essa visão, a visão Dzogchen a tudo aquilo que se faz, ele possa realmente se soltar. Então, se no caminho, e você chamou bastante atenção aí para os três estágios, no Tantra tem uma perspectiva, né, uma perspectiva mais da renúncia, perdão, no Sutra uma perspectiva mais da renúncia, no Tantra uma perspectiva da transformação, né, transformar uma paixão em sabedoria. No Dzogchen é viver aquela paixão, é viver aquilo tudo, mas viver tendo como ponto de observação ou tendo como ponto de partida o estado natural.
a mente natural. Não, e ter a mente natural é exatamente não se confundir com a paixão ou com o tsal, com o movimento para onde a paixão leva. É vivê-la, mas reconhecendo que ela é insubstancial, reconhecendo que se está de forma integrada com tudo aquilo que surge, estando no estado natural. Nessa perspectiva, já abro, Marco, em estando no estado natural, qualquer coisa que se faz é pura, porque não há dualidade, não há nada que se esteja fazendo que não esteja na perspectiva não dual, né? Aí, é exatamente a integração, quando o praticante se torna a própria prática, não há distinção entre o praticante e a sua prática. Oi, Marco. Então, é a maneira, pelo que eu entendi, né? Vamos só confirmar se é isso. A maneira que a pessoa lida com a energia é que vai encaminhar ela para o samsara ou para o, vamos chamar de nirvana, ou se ela consegue reconhecer e lidar com a energia. Por exemplo, se a pessoa está apaixonada por uma pessoa, por um casal amoroso, se ela responde impulsivamente sem reconhecer a energia e ela só reage, aí ela cai para o caminho do samsara. Se ela consegue reconhecer a energia e ter mais autoconhecimento, aí vai diferenciar, ela vai conseguir se relacionar melhor não só com a pessoa, mas com a energia que ela está sentindo, né? Pô, só mudando o exemplo. O que vai diferenciar samsara de nirvana é a forma de ver, é a perspectiva da visão, né? Na perspectiva do nirvana, tudo está a partir da natureza pura da mente. E tudo que está surgindo, pessoa, amor pela pessoa, a fantasia criada na mente em relação àquela pessoa, porque a paixão é isso também, né? É uma fantasia, ela é uma criação que se desenvolve, é uma criação que se desenvolve na mente. É tsal, é manifestação que não tem realidade em si. O problema é que nós damos realidade ou conferimos algum tipo de realidade e consistência para aquilo que surgiu. Na perspectiva Dzogchen, a compreensão de que aquilo não tem realidade pervade o fenômeno. A compreensão, a lucidez, a clareza de que tudo aquilo que está surgindo nada mais é do que emanação da natureza, da mente, faz com que tudo passe a ter uma outra lógica, uma outra perspectiva. E aí é a mente não dual. É uma mente não dual, em que raiva e compaixão são da mesma essência. Agora, é difícil até chegar nessa compreensão. Nós, praticantes inferiores, ações positivas, compaixão, quer dizer, nós ainda estamos fazendo esse processo e caminho de integração. Na verdade, a gente ainda está treinando a concentração, nem longe ainda da contemplação. Quiçá a oportunidade de chegar minimamente a alguma integração. Então, louca sabedoria tem todo um percurso até lá.
Antônio, eu vou precisar encerrar o Maravilhas da Mente Natural por conta já da sequência dos yogas do sonho e do sono. Eu só vou passar aqui no chat que tem algumas perguntas. O Antônio, a semana passada a gente ficou de falar de corpo de luz e de corpo de arco-íris, que o Rinpoche tinha tratado desse assunto no livro. Eu vou pedir para a gente falar sobre isso na próxima semana. Na semana que vem a gente conclui a a gente conclui o Tsal, e aí a gente fala um pouquinho disso, tem um capítulo específico no livro para tratar, que se aprofunda um pouco mais desse tema. Dá para a gente ver alguns vídeos do Rinpoche, dá até para a gente disponibilizar no grupo em que ele está falando sobre corpo de arco-íris, sobre corpo de luz, para facilitar. O Alain Almeida. Ah, boa noite a todos. Poderiam resumir esse trecho que disse mais ou menos a seguinte: não importa o que faz, mas como faz. Sendo como aqui, mantendo a consciência o mais não dual possível, de alguma forma estando no estado natural da mente. Então, em estando no estado natural, em estando a partir da base, não importa o que se faz. Aqui, lá no começo dos estudos do Dzogchen, tinha até algumas coisas controversas quando se diz assim, tendo desenvolvido, ah, treinado a mente, desenvolvido chegando no estado natural, você vai fazer qualquer coisa no estado natural. Desde uma ação positiva, uma ação neutra, até mesmo uma ação negativa. Porque não é o que se faz, mas é a partir de onde se faz. No estado não dual, não há distinção. Para um Buda, tudo é puro. Para um Buda, não há diferença entre lama e ouro. Não há distinção. Renata. Espera aí que eu pulei alguma coisa. Aqui, a Renata está falando Shogyantrupa. Que comovente ter entrado no ponto da louca sabedoria, tendo passado os últimos dias revisando a vida de Shogyan Trungpa Rinpoche. Sincrônico. Ele deixou muitos ensinamentos sobre a louca sabedoria, sobre esse estágio final do Dzogchen e da integração, né? Alain, até porque às vezes um ato de louca sabedoria pode sanar variados problemas kármicos futuros e as pessoas do presente podem não entender. Normalmente isso acontece, Alain, quando um mestre realizado, né, tem algumas ações que nós podemos considerar grotescas ou antinomínicas, vão contra as normas, vão contra a moral, realmente nós não conseguimos entender exatamente o que é aquilo. Perfeito? Vamos fazer a verificação da leitura no Maravilhas da Mente Natural. Toda a virtude pura realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar dos seres dos três reinos, havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. 2 minutinhos nós já retornamos retornamos com os yogas do sonho e do sono.